Então, estamos aqui, mais um dia, 12º encontro do grupo de leitura do Capital, livro 1, continuando a nossa leitura do capítulo 3. Estamos aqui no item 2, subitem B, o curso do dinheiro. Quem está acompanhando aí pelo PDF, página 221. Só lembrando aqui, o capítulo 3 é o dinheiro ou a circulação de mercadorias. Vamos lá. O curso do dinheiro. A mudança de forma em que se realiza o metabolismo dos produtos do trabalho, MDM, exige que o mesmo valor, como mercadoria, constitua o ponto de partida do processo e retorne ao mesmo ponto como mercadoria. Esse movimento das mercadorias é, por isso, um ciclo. Por outro lado, a mesma forma exclui o ciclo do dinheiro, e seu resultado é o afastamento constante do dinheiro de seu ponto de partida, e não seu retorno a este último. Enquanto o vendedor retém a figura transformada de sua mercadoria, o dinheiro, a mercadoria encontra-se no estágio da primeira metamorfose, ou apenas percorreu a primeira metade de sua circulação. Quando o processo de vender para comprar está consumado, o dinheiro é novamente removido das mãos de seu possuidor original. É verdade que o tecelão de linho, depois de ter comprado a Bíblia, vende uma nova peça de linho e, desse modo, o dinheiro retorna às suas mãos. Mas ele não retorna por meio da circulação das primeiras 20 braças de linho, mediante a qual o dinheiro passou das mãos do tecelão para as do vendedor da Bíblia. Ele só retorna por meio da renovação ou repetição para a nova mercadoria, do mesmo processo de circulação, com que ele chega ao mesmo resultado do processo anterior. Essa forma de movimento imediatamente conferida ao dinheiro pela circulação de mercadorias é, pois, a de seu distanciamento constante do ponto de partida, sua passagem das mãos de um possuidor de mercadorias às de outro, ou seu curso. O curso do dinheiro mostra uma repetição constante, monótona do mesmo processo. A mercadoria está sempre do lado do vendedor, o dinheiro sempre do lado do comprador, como meio de compra. Ele funciona como meio de compra na medida em que realiza o preço da mercadoria. Ao realizá-lo, ele transfere a mercadoria das mãos do vendedor para as do comprador, enquanto ao mesmo tempo afasta-se das mãos do comprador para os do vendedor, a fim de repetir o mesmo processo com outra mercadoria. Que essa forma unilateral do movimento do dinheiro nasce do movimento formal bilateral da mercadoria é algo que permanece oculto. A natureza da própria circulação das mercadorias gera a aparência contrária. A primeira metamorfose da mercadoria é visível não somente como o movimento do dinheiro, mas como seu próprio movimento. Sua segunda metamorfose, no entanto, só é visível como movimento do dinheiro. Na primeira metade de sua circulação, a mercadoria troca de lugar com o dinheiro. Com isso, sua forma de uso sai da circulação e entra no consumo. E sua figura de valor ou larva monetária ocupa o seu lugar. A segunda metade de sua circulação, ela percorre não mais em sua própria pele natural, mas na pele do ouro. Desse modo, a continuidade do movimento recai inteiramente do lado de dinheiro. E o mesmo movimento que para a mercadoria engloba dois processos antitéticos, também engloba, como o movimento próprio do dinheiro, sempre o mesmo processo, a sua troca de lugar com uma mercadoria sempre distinta. O resultado da circulação de mercadorias, a substituição de uma mercadoria por outra, não parece ser mediado por sua própria mudança de forma, mas pela função do dinheiro como meio de circulação,
que faz circular mercadorias que, por si mesmas, são imóveis, transferindo-as das mãos em que elas são não valores de uso para as mãos em que elas são valores de uso. E nesse processo, movendo-se sempre em sentido contrário ao seu próprio curso. O dinheiro remove constantemente as mercadorias da esfera da circulação, assumindo seus lugares e assim distanciando-se de seu próprio ponto de partida. Por essa razão, embora o movimento do dinheiro seja apenas a expressão da circulação de mercadorias, é esta última que, ao contrário, aparece simplesmente como resultado do movimento do dinheiro. Que nota 75, né? Duas notas, na verdade. Então, mesmo que a mercadoria seja vendida repetidas vezes, aqui um fenômeno que ainda não existe para nós, com a última e definitiva venda, ela deixa a esfera da circulação e entra na esfera do consumo, a fim de servir como meio de subsistência ou meio de produção. Que nota 75. Ele, o dinheiro, não tem outro movimento senão aquele que lhe é conferido pelos produtos. Letros, né? Por outro lado, o dinheiro só desempenha a função de meio de circulação por ser valor autonomizado das mercadorias, razão pela qual seu movimento como meio de circulação é, na verdade, apenas o movimento próprio da forma delas. Por isso, tal movimento tem também de se refletir sensivelmente no curso do dinheiro. Por exemplo, o linho transforma, primeiramente, sua forma mercadoria em sua forma dinheiro. O último extremo de sua primeira metamorfose MD, a forma dinheiro, torna-se então o primeiro extremo de sua última metamorfose DM, sua reconversão na Bíblia. Mas cada uma dessas duas mudanças de forma opera-se por meio de uma troca entre mercadoria e dinheiro, por sua troca mútua de lugar. As mesmas peças monetárias chegam às mãos do vendedor como figura alienada da mercadoria e deixam suas mãos como figura absolutamente alienável da mercadoria. Elas trocam duas vezes de lugar. A primeira metamorfose do linho traz essas peças monetárias para o bolso do tecelão. A segunda retira-as de seu bolso. As duas mudanças antitéticas de forma da mesma mercadoria se refletem, assim, na dupla troca de lugar do dinheiro que ocorre em sentidos contrários. Se, ao contrário, há apenas metamorfose unilaterais das mercadorias, seja a simples venda ou a simples compra, o mesmo dinheiro também só troca de lugar uma única vez. Sua segunda troca de lugar expressa sempre a segunda metamorfose da mercadoria, sua reconversão em dinheiro. A frequente repetição da troca de lugar das mesmas peças monetárias reflete não apenas a série de metamorfoses de uma única mercadoria, mas também o entrelaçamento de inúmeras metamorfoses que ocorrem no mundo das mercadorias em geral. De resto, é absolutamente evidente que tudo isso vale apenas para a forma da circulação simples de mercadorias que aqui examinamos. Toda mercadoria, em seu primeiro passo na circulação, ao sofrer sua primeira mudança de forma, sai de circulação e dá lugar a uma nova mercadoria. Ao contrário, o dinheiro, como meio de circulação, habita continuamente a esfera da circulação e transita sempre no seu interior. Surge então a questão de quanto dinheiro essa esfera constantemente absorve. Num país, ocorrem todos os dias, ao mesmo tempo e de modo contíguo, numerosas metamorfoses unilaterais de mercadorias, ou, em outras palavras, simples vendas de um lado, simples compras de outro. Em seus preços, as mercadorias são previamente igualadas a determinadas quantidades representadas de dinheiro. E como a forma imediata de circulação aqui considerada contrapôs sempre a mercadoria ao dinheiro de modo palpável, a primeira no polo da venda, o segundo no polo da compra, concluímos que a massa de meios de circulação requerida para o processo de circulação do mundo das mercadorias é determinada de antemão
pela soma dos preços das mercadorias. Na verdade, o dinheiro não faz mais do que representar realmente a quantidade de ouro que já está expressa idealmente na soma dos preços das mercadorias. Por isso, é evidente a igualdade dessas duas formas, somas. Sabemos, no entanto, que, mantendo-se constantes os valores das mercadorias, seus preços variam de acordo com o valor do ouro, do material do dinheiro, aumentando na proporção em que ele diminui e diminuindo na proporção em que ele aumenta. Assim, conforme a soma dos preços das mercadorias aumenta ou diminua, também a quantidade de dinheiro em circulação tende a aumentar ou diminuir na mesma medida. De fato, a variação na quantidade do meio de circulação surge aqui do próprio dinheiro, mas não de sua função como meio de circulação, e sim de sua função como medida de valor. Primeiramente, o preço das mercadorias varia em proporção inversa ao valor do dinheiro. Em segundo lugar, a quantidade de meio de circulação varia em proporção direta ao preço das mercadorias. O mesmo fenômeno ocorreria se, por exemplo, em vez da queda do valor do ouro, tivéssemos sua substituição pela prata como medida de valor. Ou se, em vez de a prata aumentar seu valor, o ouro lhe tomasse sua função de medida de valor. No primeiro caso, seria preciso haver mais prata em circulação do que havia ouro anteriormente. No segundo, mais ouro do que prata. Em ambos os casos, ter-se alterado o valor do material do dinheiro, isto é, o valor da mercadoria que funciona como medida dos valores, e, por conseguinte, o valor da expressão de preço dos valores das mercadorias. Assim como a quantidade de dinheiro que circula e serve à realização desses preços, vimos que a esfera da circulação das mercadorias tem uma abertura através da qual o ouro, parênteses, ou a prata, em suma, o material do dinheiro, fecha parênteses, nela adentra como mercadoria de um dado valor. Esse valor é pressuposto na função do dinheiro como medida de valor e, portanto, com a determinação do preço. Se, por exemplo, diminui o valor da própria medida de valor, isso se manifesta primeiramente na variação de preço daquelas mercadorias que, na fonte de produção dos metais preciosos, são trocadas imediatamente por eles como mercadorias. Especialmente em condições menos desenvolvidas da sociedade burguesa, ocorre que uma grande parte de todas as outras mercadorias continua por mais tempo a ser estimada de acordo com o valor da antiga medida de valor, tornado obsoleto e ilusório. Ocorre que cada uma mercadoria contagia a outra por meio da relação de valor entre elas, de modo que seus preços expressos em ouro ou em prata são gradualmente equalizados nas proporções determinadas por seus próprios valores, até que, por fim, os valores de todas as mercadorias são estimados de acordo com o novo valor do metal monetário. Esse processo de equalização é acompanhado pelo aumento contínuo dos metais preciosos, que afluem em substituição às mercadorias que por eles são diretamente trocadas. Assim, na mesma medida em que se universaliza o processo de conferir às mercadorias seus preços corretos, ou em seus valores, ou em que seus valores são estimados de acordo com o valor até certo ponto decrescente do metal, já está dada de antemão a quantidade de metal necessária para a realização desses novos preços. No século XVII e principalmente no século XVIII, uma observação unilateral dos fatos que se seguiram à descoberta das novas fontes de ouro e prata levou à conclusão equivocada de que os preços das mercadorias haviam aumentado pelo fato de que uma quantidade maior de ouro e prata havia passado a funcionar como meio de circulação. Daqui em diante, pressuporemos o valor do ouro tal como ele está efetivamente dado no momento da determinação do preço de uma mercadoria. Sob esse pressuposto, pois, a quantidade do meio de circulação é determinada pela soma
dos preços das mercadorias a serem realizados. Além disso, se pressupomos como dado o preço de todo tipo de mercadoria, a soma dos preços das mercadorias depende nitidamente da quantidade de mercadorias que se encontram em circulação. Não é preciso quebrar muito a cabeça para compreender que se um quarter de trigo custa 2 libras, então 100 quarters custam 200, 200 quarters, 400, etc. De modo que, com a quantidade do trigo, cresce também a quantidade de dinheiro que troca de lugar com ele em sua venda. Uma vez pressuposta como dada a quantidade de mercadorias, a quantidade do dinheiro em circulação varia de acordo com as flutuações nos preços das mercadorias. Ela aumenta ou diminui na proporção em que a soma dos preços das mercadorias sobem ou caem em consequência da variação desses preços. Mas não é de modo nenhum necessário que os preços de todas as mercadorias subam ou caiam ao mesmo tempo. O aumento dos preços de um dado número de artigos mais importantes, no caso, ou sua diminuição no outro, é o bastante para elevar ou diminuir a soma dos preços de todas as mercadorias e, portanto, para pôr mais ou menos dinheiro em circulação. Se a variação nos preços das mercadorias reflete uma variação efetiva de valor ou meras flutuações dos preços de mercado, o efeito sobre a quantidade do meio de circulação permanece o mesmo. Suponha um número de vendas ou de metamorfoses parciais que ocorrem de modo conjunto, simultâneo e, desse modo, espacialmente contíguo, como as vendas de um quarto de trigo, 20 braças de linho, uma bíblia e 4 galões de aguardente. Se o preço de cada artigo é 2 libras, e, portanto, a soma dos preços a serem utilizadas é 8 libras, então é preciso que uma quantidade de dinheiro de 8 libras entre em circulação. Se, ao contrário, as mesmas mercadorias constituem elos da série de metamorfoses que já nos é conhecida, um quarto de trigo igual a 2 libras, 20 braças de linho igual a 2 libras, uma bíblia igual a 2 libras, 4 galões de aguardentes igual a 2 libras, então 2 libras faz com que as diferentes mercadorias circulem uma através da outra, realizando seus preços sucessivamente e com isso também a soma de seus preços, 8 libras, até que por fim encontrem seu repouso nas mãos do destilador. As 2 libras percorrem assim 4 cursos. Essa mudança repetida de posições das mesmas peças monetárias representa a dupla mudança da forma da mercadoria, seu movimento através de 2 estágios antitéticos da circulação e o entrelaçamento das metamorfoses de diferentes mercadorias. Que nota 76. São os produtos que põem o dinheiro em movimento e o fazem circular. Sua quantidade é completada mediante a velocidade de seu, isto é, do dinheiro, movimento. Se necessário, ele passa de uma mão a outra sem se deter por nenhum instante. De novo, dando letrose. As... Oi, alguém ia comentar alguma coisa? Não, né? As fases antitéticas e reciprocamente complementares que esse processo percorre não podem se justapor no espaço, mas apenas se suceder no tempo. Os intervalos de tempo formam, assim, a medida de sua duração, ou seja, o número de cursos que as mesmas peças monetárias percorrem no dado tempo mede a velocidade da circulação do dinheiro. Suponha que o processo de circulação daquelas 4 mercadorias dure um dia. Assim, a soma dos preços a serem utilizadas no dia é 8 libras. O número dos cursos das mesmas peças monetárias durante o dia é 4, e a quantidade do dinheiro em circulação é 2. Ou, para um dado intervalo de tempo do processo de circulação, soma dos preços das mercadorias dividido pelo número de cursos das mesmas peças monetárias, igual à quantidade de dinheiro,
que funciona como meio de circulação. O processo de circulação de um país, num dado intervalo de tempo, compreende, sem dúvida, muitas vendas ou compras ou metamorfoses parciais dispersas, simultâneas e espacialmente contíguas, nas quais as mesmas peças monetárias trocam de lugar apenas uma vez ou completam apenas um curso, mas também compreende, por outro lado, muitas séries de metamorfoses mais ou menos encadeadas, em parte adjacentes, em parte entrelaçadas, nas quais as mesmas peças monetárias perfazem um número maior ou menor de cursos. Porém, o número total dos cursos de todas as peças monetárias que se encontram em circulação expressa o número médio dos cursos da peça monetária individual ou a velocidade média do curso do dinheiro. A quantidade de dinheiro lançada, por exemplo, no começo do processo diário de circulação, é naturalmente determinada pela soma dos preços das mercadorias que circulam de modo simultâneo e contínuo. Mas no interior do processo, uma peça monetária se torna, por assim dizer, responsável pela outra. Se uma acelera sua velocidade de circulação, ela retarda a velocidade da outra, ou sai inteiramente da esfera da circulação, pois esta pode absorver apenas uma dada quantidade de ouro, que, multiplicada pelo número de cursos de cada um de seus elementos singulares, é igual à soma dos preços a serem realizados. Assim, aumentando o número de cursos das peças monetárias, diminui sua quantidade em circulação. Diminuindo o número de seus cursos, sua quantidade aumenta, porque a quantidade de dinheiro que pode funcionar como meio de circulação é determinada por certa velocidade média do curso da moeda. Basta pôr em circulação uma determinada quantidade de notas de uma libra para tirar de circulação a mesma quantidade de sovereigns, um truque bem conhecido de todos os bancos. Aqui, sovereign, antiga moeda de investimento britânica, de ouro e com valor nominal de uma libra. Na era vitoriana, o Banco da Inglaterra tinha a prática frequente de tirar de circulação os sovereigns usados a fins de recunhá-lo. Nota do tradutor. Assim como no curso do dinheiro em geral aparece apenas o processo de circulação das mercadorias, assim como no curso do dinheiro em geral aparece apenas o processo de circulação das mercadorias, isto é, sua passagem por uma série de metamorfoses contrárias, também na velocidade do curso do dinheiro aparece apenas a velocidade de sua mudança de forma, o entrelaçamento contínuo das séries de metamorfoses, a pressa do metabolismo, a rápida desaparição das mercadorias da esfera da circulação e sua igualmente rápida substituição por novas mercadorias. Na velocidade do curso do dinheiro se manifesta, portanto, a unidade fluida das fases contrárias e mutuamente complementares, a conversão da figura de uso em figura de valor, e a reconversão da figura de valor em figura de uso, ou os dois processos da venda e da compra. Inversamente, na desaceleração do curso do dinheiro, manifesta-se a dissociação e a autonomização antitética desses processos, a estagnação da mudança de forma e, com isso, do metabolismo. De onde provém essa estagnação é algo que, naturalmente, a própria circulação não nos informa. Ela se limita a mostrar o fenômeno, razão pela qual o senso comum, que com a desaceleração do curso do dinheiro, vê o dinheiro aparecer e desaparecer com menos frequência, em todos os pontos periféricos da circulação, atribui o fenômeno à quantidade insuficiente de meio de circulação. Que nota 77, uma nota bastante longa aqui.
de eu não estou vendo de quem que é a situação, mas vamos lá. Sendo o dinheiro o meio comum de compra e venda, qualquer um que tenha algo para vender, mas não encontre comprador para seu produto, é levado a pensar que a demanda por dinheiro no reino ou no país é o que faz com que seus bens não encontrem saída. E é assim que a demanda por dinheiro se torna reclamação comum, o que é um equívoco. O que querem essas pessoas que clamam por dinheiro? O fazendeiro reclama pensando que se houvesse mais dinheiro no país, ele obteria um preço melhor para seus produtos. Assim, parece que não é dinheiro que ele quer, mas um bom preço para o seu grão e o seu gado, que ele então venderia, mas presentemente não pode. Por que ele não obtém um bom preço? Ou há muito cereal e gado no país, de modo que a maioria das pessoas que vêm ao mercado necessita vender, tal como ele, e poucas necessitam comprar. Ou dois, a venda usual para o estrangeiro está interrompida. Ou três, o consumo se torna mais escasso devido, por exemplo, ao fato de as pessoas, em razão de sua pobreza, não poderem gastar tanto em suas casas quanto o faziam anteriormente. Por essa razão, não é o aumento da quantidade de dinheiro que poderá incrementar as vendas dos produtos dos agricultores, mas a remoção de cada uma dessas três causas, as verdadeiras responsáveis pela estagnação do mercado. O mercador e o comerciante necessitam de dinheiro do mesmo modo. Isto é, deixam de vender seus produtos em razão da paralisia do mercado. Uma nação jamais se encontra em melhor posição do que quando a riqueza passa rapidamente de mão em mão. Sir Dudley North, discurso sobre o comércio, Londres, 1691. As imposturas de Rechenschwand se resumem todas à ideia de que as contradições que surgem da natureza da mercadoria e se manifestam na circulação das mercadorias podem ser eliminadas por meio do aumento do meio de circulação. Porém, da ilusão popular que atribui as estagnações do processo de produção e circulação a uma insuficiência de meios de circulação, não se segue, ao contrário, que a insuficiência real de meios de circulação, por exemplo, em consequência de interferências imprudentes na regulação monetária, não seja capaz, por sua vez, de provocar estagnações. E, voltando aqui, eu tenho um trechinho bom para ler aqui, só assim. Então, quase terminando esse trecho aqui, a gente já vai nos comentários. A quantidade total do dinheiro que funciona como meio de circulação em cada período é, portanto, determinada, por um lado, pela soma dos preços do mundo de mercadorias em circulação, e, por outro, pelo fluxo mais lento ou mais rápido de seus processos antitéticos de circulação. Da velocidade desse fluxo depende a proporção em que aquela soma de preços pode ser realizada por cada peça monetária singular. Mas a soma dos preços das mercadorias depende tanto da quantidade quanto dos preços de cada tipo de mercadoria. Além disso, os três fatores, o movimento dos preços, a quantidade de mercadorias em circulação e, por fim, a velocidade do curso do dinheiro, podem variar em diferentes sentidos e diferentes proporções, de modo que a soma dos preços a realizar e a quantidade dos meios de circulação por ela condicionada podem se apresentar em inúmeras combinações. Enumeramos a seguir apenas as combinações mais importantes na história dos preços das mercadorias. Quando os preços das mercadorias permanecem constantes, a quantidade do meio de circulação pode aumentar em consequência do aumento da quantidade de mercadorias em circulação, da diminuição da velocidade do curso do dinheiro ou da combinação de ambos. A quantidade do meio de circulação pode, ao contrário,
diminuir em razão da quantidade decrescente de mercadorias ou da velocidade crescente da circulação. Com um aumento geral nos preços das mercadorias, a quantidade do meio de circulação pode permanecer constante, desde que a quantidade das mercadorias em circulação diminua na mesma proporção em que aumentam seus preços, ou que a velocidade do curso do dinheiro aumente tanto quanto aumentam seus preços, mantendo-se constante a quantidade das mercadorias em circulação. A quantidade do meio de circulação pode diminuir, seja porque a quantidade de mercadorias torna-se menor, seja porque a velocidade do curso torna-se maior do que os preços. Ocorrendo uma baixa geral dos preços das mercadorias, a quantidade de meios de circulação pode permanecer igual se a massa de mercadorias crescer na mesma proporção em que o seu preço baixa ou se a velocidade do curso do dinheiro diminuir na mesma proporção que os preços. Ela pode crescer no caso de a quantidade de mercadorias crescer mais rapidamente ou se a velocidade de circulação diminuir mais rapidamente do que a queda dos preços das mercadorias. As variações dos diferentes fatores podem se compensar mutuamente, de modo que, não obstante sua contínua instabilidade, a quantidade total dos preços das mercadorias a serem realizados permaneça constante, e com ela também o volume do dinheiro em circulação. É por isso que, especialmente na observação de períodos mais longos, encontramos um nível médio mais constante do volume de dinheiro em circulação em cada país e muito menos desvios desse nível médio do que poderíamos esperar à primeira vista, com exceção de fortes perturbações que surgem periodicamente das crises da produção ou do comércio, ou mais raramente de uma flutuação no valor do dinheiro. A lei segundo a qual a quantidade do meio de circulação é determinada pela soma dos preços das mercadorias em circulação e pela velocidade média do curso do dinheiro, também pode ser expressa dizendo-se que, considerando uma dada soma de valor das mercadorias e uma dada velocidade média de suas metamorfoses, o volume de dinheiro ou do material do dinheiro em movimento depende de seu próprio valor. Ao contrário, a ilusão de que os preços das mercadorias são determinados pela quantidade do meio de circulação e de que esta última é, por sua vez, determinada pela quantidade de material de dinheiro que se encontra no país, tem suas raízes em seus primeiros representantes, na hipótese absurda de que, ao entrar em circulação, as mercadorias não possuem preços e o dinheiro não possui valor, de modo que uma parte alíquota do mingau das mercadorias é trocada por uma parte alíquota da montanha de metais. Que então foram 3 notinhas em sequência. Aqui bastante notas aqui. Nossa. Vamos lá. Existe uma determinada medida e proporção de dinheiro que é necessária para manter o comércio de uma nação. Uma quantidade maior ou menor do que essa medida levaria esse comércio ao colapso. Do mesmo modo como num pequeno comércio varejista, certa proporção de farthings, antiga moeda inglesa de cobre com valor de quarto penny, se faz necessária para trocar moedas de prata e efetuar aqueles pagamentos que não podem ser feitos nem mesmo com as menores moedas de prata. Ora, assim como a proporção da demanda de farthings no comércio depende do número de pessoas, da frequência de suas trocas, bem como e principalmente do valor das menores peças monetárias de prata, assim também a proporção da demanda de dinheiro, de ouro e prata, necessária para o nosso comércio, é determinada pela frequência das comutações e pelas grandezas dos pagamentos. William Penn. A teoria de Hume foi defendida contra J. Stewart e contra autores por Young em seu Political Arithmetic, em que ela ocupa um capítulo próprio.
Os preços dependem da quantidade de dinheiro. Em Contribuição à Crítica da Economia Política, observo na página 149. A questão acerca da quantidade de moedas em circulação é afastada por ele tacitamente quando, de modo completamente falso, trata o dinheiro como simples mercadoria. Mas isso só ocorre quando Adam Smith trata do dinheiro ex officio, por dever do cargo. Em outras passagens, no entanto, por exemplo, em sua crítica dos sistemas anteriores da economia política, ele expressa a noção correta. A quantidade do dinheiro metálico é regulada em cada país pelo valor das mercadorias cuja circulação ele tem de mediar. O valor dos bens anualmente comprados e vendidos requer uma certa quantidade de dinheiro para que esses bens possam circular e chegar a seus consumidores. Porém, não é capaz de criar uma aplicação para uma quantidade de dinheiro que ultrapasse essa medida. O canal da circulação absorve necessariamente uma quantia que basta para preenchê-lo, mas nunca uma quantia maior do que a necessária. Que riqueza das nações. Do mesmo modo, Adam Smith abre sua obra Ex Officio com uma apoteose da divisão do trabalho. Porém, no último livro, ao tratar das fontes das receitas estatais, ele reproduz a denúncia da divisão do trabalho de seu mestre A. Ferguson. Nota 79. Os preços das coisas certamente aumentam em cada país na mesma medida em que aumenta a quantidade de ouro e prata em circulação. Do mesmo modo, segue-se necessariamente que, ao diminuir o ouro e a prata num país, os preços de todas as mercadorias tendem a sofrer uma queda correspondente a essa diminuição do dinheiro. Jacob van der Lint, página 5. Uma comparação mais minuciosa da obra de van der Lint com os essays de Rumi não deixa a menor dúvida de que Rumi não só conhecia, como utilizou a obra mais importante de van der Lint. A visão de que a quantidade do meio de circulação que determina os preços já se encontra em Barbon e em outros escritores muito mais antigos. Nenhuma inconveniência, diz van der Lint, pode advir de um comércio restrito, mas sim uma enorme vantagem, pois se a quantidade de dinheiro da nação diminui em consequência dele, o que se deve evitar por meio de proibições, as nações para as quais esse dinheiro flui, veem os preços de todas as coisas subirem na mesma medida do aumento da quantidade de dinheiro em circulação. E nossos produtos manufaturados e todas as outras coisas se tornam prontamente tão baratas que a balança comercial pesa a nosso favor. Em consequência disso, o dinheiro volta a fluir para nós. Finalmente, nota 80, que cada tipo de mercadoria individual constitui, mediante seu preço, um elemento da soma dos preços de todas as mercadorias em circulação, é algo óbvio. Mas como é possível que valores de uso incomensuráveis uns com os outros possam ser trocados em massa pela quantidade de ouro ou prata que se encontra no país, é algo totalmente inconcebível. Se reduzirmos o mundo das mercadorias a uma única mercadoria total, da qual cada mercadoria forma apenas uma parte alíquota, teremos a bela fórmula mercadoria total igual a X quintais de ouro. A mercadoria A igual a parte alíquota da mercadoria total igual à mesma parte alíquota de X quintais de ouro. Isso é expresso de modo magistral pelo Montesquieu. Se compararmos a quantidade total de ouro e de dinheiro que se encontram no mundo com a soma das mercadorias que nele se encontram, é certo que cada produto ou mercadoria poderá, em particular, ser comparado a uma certa porção do outro. Suponha que haja apenas um único produto ou mercadoria do mundo, ou que haja apenas uma única que seja comprada, e que ela se divida tal como dinheiro. Essa parte dessa mercadoria corresponderá a uma parte da quantidade do dinheiro.
A metade do total de uma corresponderá à metade do total da outra. A determinação do preço das coisas depende sempre fundamentalmente da razão entre a quantidade total das coisas e a quantidade total dos símbolos monetários. Montesquieu, sobre o desenvolvimento dessa teoria por Ricardo, seu discípulo James Mill, né, cita aqui. O senhor James Mill, com a lógica eclética que lhe é peculiar, mostra estar de acordo com a visão de seu pai, J. Mill, e ao mesmo tempo com a visão contrária. Quando se compara o texto do seu compêndio Princípios de Economia Política com o prefácio da primeira edição, no qual ele apresenta a si mesmo como o Adam Smith do presente, não se sabe o que é mais impressionante, se a ingenuidade do autor ou a do público, que o compra inocentemente como Adam Smith, para quem ele está como General Williams, baronete de Cars está para o Duque de Wellington. As investigações originais do Sr. J. S. Mill no terreno da economia política, desprovidas tanto de abrangência quanto de riqueza de conteúdo, podem ser encontradas devidamente encadeadas em seu opúsculo publicado em 1844. Locke exprime diretamente o nexo entre a falta de valor do ouro e da prata e a determinação de seu valor por meio da quantidade. Como os homens concordaram em conferir ao ouro e à prata um valor imaginário, o valor interno que se vê nesses metais não é senão sua quantidade. Então, aqui, página 80, e terminamos aqui a sessão, acho que já bastante avançada aqui a leitura. Então, abra aí para comentários, perguntas, camaradas. Ó, fazer um comentário breve aqui, Caio, sobre o sentido mais geral do item, né? O curso do dinheiro, né? O Marx está aí, vamos dizer, analisando os aspectos capitalistas da circulação aí. Não é? A primeira constatação que ele chega é que o dinheiro, diferente da mercadoria, né? A mercadoria desaparece do processo da circulação, já o dinheiro não, ele permanece no processo da circulação. Né? Ele, nessa circulação simples, ele nunca retorna ao ponto de partida, diferente da mercadoria, né? Que na sua fórmula de circulação, né, MTM, ela retorna ao seu ponto de partida. Já o dinheiro não, ele fica permanentemente na circulação. Isso leva aí a questão de a quantidade do meio circulante, né? O que vai determinar a quantidade do meio circulante, né? E aí o Marx encadeia 3 elementos que vai determinar essa quantidade de meio em circulação, né? A quantidade de mercadorias, né? O preço total das mercadorias, né? E a velocidade com que esse meio circula, né? O curso do dinheiro. Esses 3 elementos combinados vão determinar a quantidade de meio circulante. O capítulo também aborda, né, que há uma ilusão, né, que é a ilusão de que é o dinheiro que produz o movimento da circulação de mercadorias, né, mas é o contrário, é a quantidade, é a mercadoria que produz a circulação do dinheiro, não é? Porque essa ilusão, ela ocorre, né, de que é o dinheiro que rege a circulação de mercadorias, né, dado o caráter fetichista do dinheiro, porque as mercadorias, né, alienaram seu valor, né, representam seu valor no ouro, que é aí o equivalente geral, a medida ideal dos valores. Então, essa alienação do valor relativo das mercadorias, nessa mercadoria especial, produz essa ilusão de que é o dinheiro que gera esse valor, né? Dá para ir concluindo. O Marx também, nesse item, né, ele está refutando a famosa teoria quantitativa da moeda, né, que parte da ideia de que o aumento do meio circulante, né, gera o aumento dos preços, né? Essa teoria ela está sendo, ela é desenvolvida nos seus primórdios aí por Hume, por Montesquieu, mas depois ela é a teoria mainstream da economia, né?
depois por Fish, Irving Fish, por Milton Friedman, né? Então, a ideia de que o aumento da massa monetária gera inflação. O Marx está justamente mostrando o contrário, né? O aumento da massa monetária só é possível por esses três elementos: o custo da circulação do dinheiro, a quantidade de mercadorias, não é? E o preço dessas mercadorias. Aí ele faz todas essas combinações ali, como é típico dele, para refutar essa ideia. E essa ideia parte de um erro de origem. Qual o erro de origem? De que o dinheiro é só um meio de troca, que o dinheiro não encarna valor, não é? Que o dinheiro não é um valor, como ele vai dizer no início, autonomizado. Claro que nesse nível da exposição ainda não tem o dinheiro de crédito e tudo mais, aquela coisa toda. Na medida que vão entrar nessas outras formas, né, essas três principais esses três principais mecanismos para o aumento da quantidade do meio circulante devem aumentar. Mas aqui eu acho que fica muito claro o quão absurdo para o Marx é a teoria quantitativa da moeda, até porque para ele, como ele mostrou, não dá para você comparar uma massa de mercadorias com uma massa de meio circulante, como pensam, por exemplo, os teóricos quantitativos da moeda, né? Para ele, o fundamento disso é que o dinheiro, né? Ele vai falar isso daqui a pouco, ele é um signo de valor, então ele, né? Ele é uma forma autonomizada do valor, então ele não é só um signo instituído de valor, e por isso seria impossível fazer essa comparação, né, entre a massa monetária e vamos dizer, a massa de mercadorias. Esse era o comentário que eu queria fazer, né, tentando recuperar o sentido mais geral desse item. Bem, mais alguém gostaria de contribuir? Houve uma mudança quando a moeda se transformou em fiduciária, né? Então, aí, eu me lembro logo na abolição da escravatura, no começo da República, que aumentou a quantidade de assalariados, faltou dinheiro, né? Então, houve o encilhamento, né? Quer dizer, todos os bancos podiam emitir dinheiro, né? Então, uma crise enorme. A outra coisa era quando o Tesouro poderia emitir dinheiro, né? Fazer emissão. Hoje que no Brasil é proibido. Então, o Estado poderia emitir dinheiro e, para isso, fazer as suas obras, como foi no período do Juscelino, por exemplo, né? Isso provocava inflação, porque aumentava a quantidade de dinheiro, assim como aí os preços subiam. Mas os preços subiam e aí entrava em choque com os salários, né? Os salários não acompanhavam a inflação. Bom, isso aí mudou, que o Estado agora não pode mais fazer emissão monetária, né? Então ele regula a quantidade de dinheiro através dos títulos da dívida pública, né? E enxuga ou aumenta a liquidez. Mas um outro ponto importante é o problema do câmbio. O problema do câmbio, ainda nesse tópico de dinheiro, é o problema do Brasil ter 350 bilhões de dólares de reserva de moeda estrangeira, e você fala assim, por que ele não paga a dívida interna, né? Porque a hora que ele interioriza esses dólares e coloca no mercado, ele tem que trocar por real. Então, quando ele troca por real, ele inunda o mercado de dinheiro, né? E aí ele tem que recolher. E ele recolhe o dinheiro vendendo títulos da dívida. Aí fica elas por elas. Então, bom, eu só coloquei esses pontos só para atualizar um pouco a conversa, só para dar um toque
não conceitual a conversa. Pois é, o Fernando, você levantou uma questão interessante, porque tem lá no Rio, no Hilferd, o Hilferd vai dizer que a partir do dinheiro fiduciário se abre uma possibilidade de que se cumpra a teoria quantitativa da moeda. Não é? E aí tem toda uma polêmica sobre isso, tem uma polêmica dele lá na época já com o Caustic e tal, dizendo que não, né, que mesmo com o dinheiro fiduciário, né, dinheiro fiduciário é aquele dinheiro que se baseia fundamentalmente na confiança, né, do seu emissor ali, que é o Estado e tal. Não é? E isso rebate um pouco, isso resvala um pouco numa das polêmicas que nós tivemos aqui nos encontros, né, principalmente com o Caio, que é sobre essa questão da determinação do valor. Em última instância, é isso, né? Se é um signo de valor, se o dinheiro de fato se baseia só na confiança e tal do seu emissor e tudo mais, ou porque ele é aceito socialmente, aquelas coisas todas do dinheiro fiduciário, né? Sim, eu acho que é uma boa discussão, acho que resvala, viu, Caio, naquela discussão que a gente teve do papel do ouro ainda na economia contemporânea e tudo mais. E aí eu não sei o que vocês pensam dessa variação do Hilferd, né? Que se de fato o dinheiro não tem. Que é um dos requisitos que o Marx está colocando aqui no final, né? Para o que se baseia o erro da teoria quantitativa da moeda, né? Que ela parte do princípio que o dinheiro não tem valor. Não é? E aí, né, talvez. Se a teoria monetária do Marx, esse quesito está superado, então a gente pode passar a entender que a teoria quantitativa tem vigência? Eu acho que né? Eu defendo aquela relação lá, que, em última instância, o dinheiro ainda tem uma relação com o ouro e tal, um dinheiro mundial ainda, mas é o que está posto aí para o debate. Não sei se alguém quer fazer algum comentário a mais. Ana Clara, Lion, Henrique. Porque assim, eu não tenho resposta. Eu não acredito na relação entre o dinheiro tem uma base como dinheiro mercadoria. Eu acho que a gente ultrapassou isso historicamente. Pode ser até que em algum momento isso se retorne porque, vamos dizer assim, o dinheiro como moeda creditícia, né, mais do que fiduciária, porque eu, assim, não é só. Eu acho que quando se criou uma interpretação um pouco errada de que a questão fiduciária é que assim, você pintou o papel de verde, colocou lá o símbolo do dólar e ele criou um valor por si próprio, né? Mas que na verdade ele passou de ser um dinheiro, ele é um dinheiro de crédito, porque existe uma obrigação social que está em contrapartida daquilo, e isso tem valor, né? Que você pode usar o dinheiro com crédito, ele é um ativo e um passivo, ou seja, alguém te deve alguma coisa em razão de você ter aqui, esse papel verde. Então, a princípio, o dólar ele era convertido em ouro, ou seja, ponta ativa eu tinha uma célula de dólar que valia X quantidade de ouro, ativo passivo. Foi criada, eu apaguei com essa parte de ouro e disse, ó, eu troco o dólar por dólar. Porém, esse dólar, ele vale, primeiro você pode comprar um título aqui que rende juros aqui do governo americano, e eu garanto para você que você pode pagar seus impostos, que ele vai ser aceito no comércio. Então, ele não é ouro na questão de mercadoria, mas ele tem valor, essa abstração ela tem valor real, né? Porque
ele comanda o trabalho, ele efetua a troca, né? Então tem valor real aí. E para mim ainda, eu acho que eu não sei elaborar isso muito bem, mas é por aí a minha perspectiva. Porque, assim, o que eu acho interessante do texto que a gente colocou aqui, que talvez ajude a pensar um pouco, que o Marcos está falando, ó, a circulação, ele vai, de uma certa forma, existem N respostas para essa equação de preços. De preço, velocidade da mercadoria, quantidade. Ela pode se resolver de N jeitos diferentes aqui. Então, não tem essa relação direta que é do monetarista, aumentou a quantidade de dinheiro, vai aumentar o preço. Isso não existe para o Marx, que ele está colocando aqui. Mas eu ainda não consigo compartilhar dessa ideia de que hoje a gente vive num mundo que é o dinheiro uma mercadoria. Para mim, isso não faz sentido. Pois é um bom debate, mas interessante essa formulação sua aí, tal, da abstração real e tal. Seria bom desenvolvê-la, cara, eu achei interessante. Embora eu ainda seja um adepto aí da tese clássica do dinheiro Eu mercadoria. acho que o trabalho do Beluso é um pouco nesse sentido, né? Principalmente, acho que a tese dele de doutorado que ele fez lá nos anos 70, ele está falando do valor do dinheiro, ele está trabalhando um pouco nesse sentido, né? Como que o dinheiro ele vira essa abstração real aí. Esse termo eu puxei dele. É o Márcio também, esse termo que o Marx acho que usa, quem desenvolve bem é aquele professor lá da USP, o Rui Fausto, né? Uma abstração real, para falar do valor e tal. É bom, mas é sempre os caras muito difíceis de ler, principalmente o Rui Fausto. Mas é isso, né? É o debate que está posto aí. Eu acho que é um debate interessante, né? Dinheiro de crédito e tal, com dizer, prioridade da circulação capitalista e tudo. É bom ler. Tem o Klaus Germer, né, que tem toda uma discussão sobre ainda a vigência do dinheiro e mercadoria. A gente até comentou isso, acho, naquele dia do debate. E ele também comentou isso num dos encontros que a gente fez do grupo de economia política e tal. Mas é isso. Camaradas, mais alguma questão, alguma dúvida ou algum questionamento? Pode ficar à vontade. Se não tiver, a gente para a gravação por aqui e dá por encerrado. Outro ponto a ser levado em consideração nessa discussão é o cartão, não existe, a quantidade de dinheiro diminuiu, né, em função do uso do cartão de débito, né? Então foi outra novidade aí. Quer dizer, você está fazendo transações sem a intervenção física da moeda, né? E também isso aí mudou, né? De 20 anos para cá, 30 anos para cá. Ninguém anda mais com dinheiro no bolso, né? Aliás, nem cartão agora é celular, né? Opa. Mas se você pensar, até legalmente, contabilmente, então, no sentido, o dinheiro que você tem na sua conta corrente, você não tem moeda, né? Legalmente, o que é moeda, né? Até com teoria quantitativa da moeda, ali esse ponto, eu acho que tem coisas muito questionáveis que a gente pode debater sobre a teoria quantitativa da moeda, que eu acho que tem a ver mais, mas nesse ponto parte-se de uma contabilidade que ela parte da realidade. Moeda, legalmente, é o dinheiro impresso e a reserva bancária, ou seja, o banco ele tem uma parte de depósito que ele tem na conta do Banco Central. Você, como correntista, o seu dinheiro está lá na conta do Banco do Brasil, o banco tem uma dívida com você. Você pegou a sua moeda, por exemplo, você pegou
R$ 1.000 em moeda. Isso é moeda de verdade, legalmente. Tanto por isso que você pode ir num carro e comprar um carro com dinheiro vivo, uma casa com dinheiro vivo. Qual que é o problema das questões de lavagem de dinheiro? Você pode comprar porque, legalmente, a moeda física é a moeda legal do país, né? Então, como que você vai dizer que isso não pode ser válido para você comprar uma casa? Mesmo que seja R$ 1 milhão, né? Então, você coloca esse dinheiro no banco, o banco recolhe esse dinheiro e a sua conta corrente é uma promessa do banco que você pode converter esse saldo que está lá na conta corrente em moeda. Ou seja, é uma dívida do banco, da sua conta corrente, para com você. Então, ativo e passivo. Mas não é legalmente moeda. Então, só que você usa o tempo todo, né? Como exemplo, você está usando cartão de débito, Pix, pagamento, você não está usando moeda, você está usando uma dívida do banco para liquidar uma dívida com outro banco, e daí lá por trás é que eles estão trocando moeda efetivamente, porque no fim do dia, o negócio do Pix, né? Os bancos ficam fazendo ali, trocando esse saldo. No fim do dia, eles veem qual que é o saldo que um deve para o outro e transferem na conta de reservas, que é efetivamente moeda. Então, dá para você imaginar isso como tivesse um montinho de dinheiro lá, de moeda impressa no Banco Central. Aí eles transferem isso. Então, por isso que é um dos motivos que eu digo que não tem moeda, mercadoria mais. Né? Porque essas transações são todas contabilidade. Ó, tem um economista marxista espanhol, um cara interessante, chama Mário Del Rosal. Ele tem um texto onde ele está criticando a MMT. Nesse livro dele, ele fala o seguinte: olha, tem um problema, o pessoal está confundindo a desmaterialização do dinheiro com a sua desvalorização. Ele é um também defensor de que o dinheiro continua tendo uma vigência como dinheiro mercadoria e tal, mas numa relação muito mediada. E ele apresenta essa questão. Ele fala: o dinheiro está desmaterializando, isso é verdade. Embora ele continue ainda sendo um signo de valor mesmo desmaterializado. Só que ele vai dizer, né, há uma confusão entre a desmaterialização que está sendo confundida com a desvalorização do dinheiro e tal. Mas é um debate, eu acho que está posto, é um debate interessante, né? E a gente vai debater esse capítulo até, né? Eu estou até pensando em escrever alguma coisa sobre isso, só que terminando aqui os outros compromissos, que é a vigência ou não da teoria monetária de Marx, né? Claro que eu devo caminhar no sentido de tentar defendê-la e tal, mas é um debate interessante isso. Não, mas nesse ponto, sim, da forma como você colocou, eu concordo. Eu acho que moeda continua como um signo do valor, né? E tem valor em si mesmo. Por isso que é. Mas acho que tem que estudar mais, né? Até quem me depois. Até porque eu acho que esse capítulo aqui ele vai ligar muito lá com o livro 3 e tal. Uhum. Não é um exercício simples, né? Tá bom, Exato, já. né? Dinheiro como meio de pagamento, né? Vai ser o link direto ali, principalmente com aquela sessão que nós estamos lendo. Deixa eu parar a gravação aqui. Agora, um outro ponto